E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos seus peitos e o lamentavam. Lucas 23, 27. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. E logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, teu corpo a sofrer naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o teu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, teu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou e carregou minha cruz. Ver os cravos nas mãos, teu corpo a sofrer naquele momento de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Nesse texto, nós podemos ver, se a gente ler ele completo lá em Lucas 23, os versículos 26, 27 e 28, eles dizem que um certo homem passava por aquele lugar onde as pessoas estavam batendo em Jesus, e ele não aguentava mais carregar a sua cruz. E eles entregam a cruz para esse certo Simão, e seguia, junto com essa grande multidão, as mulheres. Algumas mulheres que nós vemos também no livro de Marcos, que seguiam de longe, vendo tudo aquilo que estava acontecendo.
E essas mulheres, elas estavam se lamentando muito, batendo no peito e lamentando profundamente, vendo tudo o que estava acontecendo com Jesus. Mas ele se vira para elas e diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vós mesmas e por vossos filhos. Bom, quando eu comecei a meditar um pouco sobre esse texto, pensando sobre o sacrifício de Jesus, me chamou muita atenção quando diz assim: seguia o grande multidão de povo e de mulheres. Quem eram essas mulheres que seguiam de longe e que se destacavam ao ponto de estarem à parte dessa multidão, né? A gente sabe que essas mulheres, elas muitas vezes não entravam nas contas, e quando se falava em multidão, muitas vezes a gente não pensa nessas mulheres, mas sim em homens. As crianças também ficavam deixadas de fora. E quando a gente vê nesse texto que tinham mulheres seguindo aquela cena, eu comecei a refletir, pensar quem eram essas mulheres. E a gente vê que eram pessoas que estavam seguindo ele desde a Galileia. E a gente não sabe muito sobre elas. A gente sabe que tem Maria Madalena, Salomé e algumas outras, mas há algo em comum em todas elas. E foi um encontro transformador com Jesus. Nós não sabemos qual foi o milagre que foi operado em cada uma. Nós sabemos que houve libertação, que houve cura. O que nós sabemos é que essas mulheres tiveram um encontro tão profundo com Jesus que elas precisavam segui-lo. Elas passaram a segui-lo desde o momento em que houve esse primeiro encontro. Desde quando elas se encontraram com Jesus e tiveram as suas vidas transformadas, elas sabiam que precisavam seguir aquele homem que havia mudado completamente a vida delas. Aquele homem que tinha algo que ninguém, e que elas não encontraram em lugar nenhum. Nada podia oferecer o que elas encontraram ali em Jesus. Elas precisavam aprender com ele. E Jesus permitiu que essas mulheres o seguissem, ele permitiu que elas sentassem e aprendessem com ele, que elas ouvissem a sua palavra. Jesus trouxe uma dignidade diferente para elas, o que fez com que elas o seguissem, e o seguissem até aquele caminho em direção ao Calvário. E quando nós olhamos para isso, pensando que elas deixaram tudo e passaram a seguir Jesus, servindo a Ele, até mesmo com os seus bens, a Bíblia nos diz que elas contribuíam com o ministério de Jesus. Quando nós nos deparamos com essas mulheres que seguiam de longe, eu acho que a gente pode aprender algumas coisas com elas, observando esse texto. E a primeira delas é a respeito do lamento e do desespero. Imaginem só ver esse homem que elas tanto admiravam, que elas amavam e que havia oferecido vida a elas novamente, que havia trazido libertação. Imagine assim essa devoção que elas sentiam por Jesus, quem elas sabiam que era o Messias, e vendo ele ser entregue daquela forma para ser morto. Ele estava sendo muito maltratado. As pessoas estavam batendo, cuspindo nele, e ele estava levando chibatadas. E elas estavam ali vendo todo aquele sofrimento e vendo Jesus não contestando nada, sendo que ele era o Filho de Deus, e elas sabiam disso. E quando elas se deparam com aquela cena, elas lamentam profundamente, ao ponto de bater no peito e chorar. E quando Jesus, ele olha aquela cena, e essa é outra coisa que eu vejo nesse texto, é que no meio do sofrimento daquelas mulheres, elas deviam... Jesus viu elas, né? Ele, no meio do seu próprio sofrimento humano, ele olha para aquelas mulheres, ele enxerga o coração aflito que estava seguindo de longe, e ele olha para elas e diz: não chorem. No meio do desespero daquelas mulheres e no meio do sofrimento de Jesus, nós encontramos o consolo. Mesmo no meio do seu sofrimento, Jesus olha para aquelas mulheres que o seguiam e ele diz para elas: não chorem por mim. Nós encontramos o consolo de Jesus. Nós vemos ali o Cordeiro de Deus que estava prestes a morrer. Nós vemos o sacrifício perfeito sendo oferecido a Deus. Ele que estava carregando o peso de todo o pecado da humanidade. Ele olha para aquelas mulheres e ele diz: não chorem.
Para aquelas mulheres que se atrevem a permanecer no caminho do Calvário, Jesus diz: não chorem. Não era uma cena agradável de se ver. Ele estava sangrando e aquela agitação daquela multidão que queria ver aquela atrocidade, porque era um castigo, né? Era uma tortura naquela época. Ser condenado a esse tipo de morte era muito humilhante. E não era uma cena nada agradável para aquelas mulheres, mas elas permanecem. Desde o momento em que elas têm as suas vidas transformadas, elas precisam seguir Jesus, mesmo que isso as conduza ao Calvário e a cenas como essa. Elas precisam permanecer perto de Jesus. E quando ele diz para elas não chorarem, há algo mais nesse texto que eu gostaria de refletir com vocês, que é sobre a esperança futura. Jesus diz que não é para elas chorarem por ele, mas sim chorar por elas mesmas e pelos seus filhos. E ele continua relembrando de uma promessa que é citada também em Isaías, em Oséias, e nós encontramos até mesmo em Apocalipse, sobre um tempo futuro, um reino futuro, um tempo que há de vir. E para nós sabemos que isso é esperança, porque nós sabemos que não é o fim. Nós sabemos que a cruz, ela não é o fim, mas ela é apenas o começo. Ela é o começo da redenção e da reconciliação. É Deus reconciliando consigo sua humanidade, um mundo caído e perdido em pecado. Nós vemos no meio disso tudo, de tanto sofrimento de Jesus, nós vemos a preocupação dele em olhar para aquelas mulheres e dar o consolo a elas e lembrá-las de que esse não é o fim. Há muito mais ainda por vir. E eu gostaria também de refletir com vocês sobre uma outra frase de Jesus, onde ele diz que nós precisamos tomar a nossa cruz também. Nós precisamos percorrer esse caminho. Desde o momento em que nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo e nós passamos a segui-lo mais de perto, ele nos convida também a tomar a nossa cruz, oferecendo também o nosso corpo como um sacrifício a Deus. Nós precisamos também negar o nosso próprio eu, seguindo essa estrada em direção ao Calvário, que também é uma estrada de morte. Mas nós somos chamados a viver esse sacrifício sabendo que não vai ser fácil, mas sabendo também que é nesse caminho que nós somos capazes de receber o consolo e a lembrança da promessa de seguirmos fiéis até o fim, até a cruz. Amém? Vamos orar agora? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor Deus enviou o seu Filho. E muito obrigada, Jesus, porque o Senhor foi até o fim. Muito obrigada porque o Senhor se entregou como sacrifício perfeito, como cordeiro, Deus, que foi calado, morto pelos nossos pecados para cumprir a justiça de Deus em nosso lugar, por cumprir tudo aquilo que nós nunca seríamos capazes de cumprir. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor já iniciou a reconciliação e porque hoje nós temos livre acesso, Deus. Muito obrigada por tamanha graça. Muito obrigada porque nós podemos experimentar desse amor, dessa graça e dessa misericórdia todos os dias, Pai. Muito obrigada. E nós nunca poderemos agradecer o suficiente por tamanho sacrifício em nosso lugar, Jesus. Muito obrigada. Amém.